Todas, todos e todes. Sou João Paulo Martins, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal de Alagoas. Neste trabalho, realizado em coautoria com a minha orientadora e uma das coordenadoras deste simpósio, a professora doutora Maria Virgínia Borges Amaral, temos a honra de discorrer sobre o discurso religioso como um simulacro de amparo ao sujeito na sociedade capitalista. Iniciamos com a clássica epígrafe marxiana em que se lê: a religião é o soluço da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação carente de espírito. É o ópio do povo. Assim como coloca Marx, o nosso intuito não é o de criticar a religião em si, mas antes o de fazer a crítica da sociedade do capital, que ao usar a religião produz efeitos de amparo ao sujeito, quando em verdade é esta sociedade que é o germe de seu desamparo. É ela, portanto, o seu próprio ópio. O nosso objeto de análise é o discurso autoritário de veia fascista, que ganha força a partir do discurso religioso, produtor de sentidos homogeneizantes. Conforme os procedimentos de análise adotados de Curtin, adotamos como a sequência discursiva de referência o lema da ação integralista brasileira: Deus, Pátria e Família. A e B era um movimento de cunho fascista que lança um manifesto em 7 de outubro de 1932. Já na abertura deste documento, lê-se que Deus dirige os destinos dos povos, o que já deixa clara a importância da questão religiosa no discurso do imaginário integralista, que era essencialmente a favor de uma família conservadora e também contra o comunismo, colocando-se a favor do capitalismo e da propriedade privada. Bem, hoje o lema integralista ganha paráfrases e circula na sociedade desde, principalmente, o pleito de 2018. Já naquele ano, o enunciado que tomamos como nossa SDR já estampava cartazes e outdoors dos simpatizantes do então candidato à presidência da República. E, neste contexto atual de 2021, percebemos que o próprio presidente utiliza o lema em suas lives, nas reproduções de fotos nas redes sociais, como podemos ver na figura 4, e também na figura 5, em que a nota oficial do presidente, recuando de um discurso autoritário que realizou no 7 de setembro, é assinada ao final com o lema Deus, Pátria e Família. Este discurso autoritário é assim conceituado por Orlando. Ele procura absolutizar um sentido só, de tal maneira que aquele não se torne o dominante, mas o sentido único. Portanto, no discurso autoritário, a polissemia é contida. O sentido autoritário é também monossêmico, porque só admite um sentido. E esse sentido autoritário e monossêmico do discurso religioso não é novo. Weber, por exemplo, chama a atenção de que a ilusão da prosperidade, a ilusão da predestinação, que era bastante comum na ética protestante calvinista, era algo necessário para justificar a desigualdade social, ao se dizer que as coisas são assim porque Deus quer. Naturaliza-se dessa forma as desigualdades sociais, que são muito visíveis nas periferias brasileiras, onde o discurso religioso neopentecostal vem crescendo. Diferentemente da ética clássica protestante, na qual o fiel melhora de vida do ponto de vista econômico por uma conduta metódica no trabalho, e isso é descrito por Max Weber em sua obra seminal, para os neopentecostais, a própria conversão ou a adoção das práticas religiosas são recompensadas por Deus pela via da ascensão financeira. O cientista social Juliano Speyer vai afirmar que a igreja evangélica leva para os moradores das periferias urbanas aquilo que não chega pelos serviços do Estado, pela ausência do Estado. E isso explica o motivo do crescimento acelerado das organizações evangélicas, porque, através de suas igrejas,
existem redes de ajuda mútua e de convívio entre os sujeitos que estão desamparados pelo capitalismo. A promessa de inclusão das pessoas, que é promovida pela teologia da prosperidade, produz efeitos, portanto, de pertencimento, de ascensão social via educação, consumo, da autodisciplina, de fugir das drogas, do alcoolismo, e isso cria um simulacro de liberdade, de salvação para esses sujeitos desamparados. Funciona, portanto, de acordo com a ótica da acumulação da riqueza, e isso está circunscrito à formação ideológica do capital. O discurso religioso, assim, sobretudo o discurso neopentecostal, concebe que a acumulação de bens materiais é uma bênção, é um desejo de Deus. E a gente percebe que a expansão do neopentecostalismo acompanha a expansão do discurso de mercado que domina a sociedade brasileira. E o discurso de mercado é naturalmente antidemocrático, porque ele é excludente. O discurso religioso aqui analisado reflete o discurso do próprio capital. Institucionalmente, o segmento evangélico passa a ser mais bem representado a partir do aprofundamento deste discurso de racionalidade mercadológica no Brasil, e isso fica mais visível e explícito a partir do golpe de 2016. E se o sentido de democracia institucional passa a ser representado e interpretado pelo viés de uma religião, de um discurso religioso, então outros sentidos possíveis são silenciados. Há, portanto, uma corrosão democrática. Se não, vejamos. Nesta sequência discursiva que tomamos como análise e orbita a SDR, Deus, Pátria e Família, temos Deus acima de todos, um dos slogans do presidente Jair Bolsonaro. Quais são os elementos resgatados pela memória discursiva? É o que se pergunta. Temos o sentido de um Deus cristão, de um sujeito universal, que se coloca acima de todos e, portanto, inquestionável. O próprio integralismo também orientava a política por este conceito de Deus. Deus dirige o destino dos povos. E isso parece simular o discurso fascista de então no discurso fascista de agora. E por que se classifica esse discurso como fascista? Há um conjunto de elementos que assentam tal discurso como produtor de sentidos fascistas, que procuram homogeneizar a sociedade, eliminar os adversários políticos, criminalizar a própria política e marginalizar o diferente, produzir sentidos únicos, em suma. E aqui temos, por exemplo, o voto do então candidato, do então deputado federal Jair Bolsonaro pelo golpe em Dilma Rousseff em 2016. O então deputado proferiu o seguinte voto: pela família, pela inocência das crianças na sala de aula, que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, eu voto sim. Perceba-se, assim, que a memória que é acionada e é enunciada no voto resgata o lema integralista, família, Deus, pátria, Brasil, e culmina, enfim, no slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É Fredendursky quem nos lembra que, talvez de maneira inconsciente, este lema também resgata pelo interdiscurso o enunciado da Alemanha nazista, Deutschland über all, que se traduz como Alemanha acima de tudo. Então, temos uma inscrição com o fascismo aqui. E a análise desses sentidos engendra os sentidos de amparo do discurso religioso, mas também de desamparo, porque percebemos que o capitalismo não é resolvido. Tratamos, então, de analisar esses sentidos que estão em disputa e fazer da paráfrase dominante do lema integralista um exercício polissêmico, que significa dizer um exercício de resistência. Muito obrigado.